Então, eu tenho uma mensagem que vai edificar você grandemente. E é um tema muito, extremamente importante. Nós precisamos estar acordados e segurar essas verdades. E frequentemente nós podemos negligenciar, às vezes, até por querer, às vezes até inconscientemente nós podemos fazer isso. Minha missão aqui é melhor é equipar vocês melhor com a mensagem de Deus, mas também dar a vocês mais ferramentas para que você ande com Cristo, para que você vença as dificuldades. Amém? Então vamos começar com uma pergunta. O que você considere? E não responda para mim. Pense para você mesmo. O que você considera ser a maior dificuldade como cristão? Imagine que alguém está tentando fazer a coisa certa, alguém está tentando adorar, alguém está tentando ser. O que você acha ser o mais difícil? O que acontece? Não precisa responder. Para alguns, talvez é disciplina. Talvez tem dificuldade em manter a devoção. Às vezes você está muito ocupado. Para alguns de vocês é temperamento. Você facilmente fica bravo, irritado, você perde o controle, você peca. Talvez para alguns é vício. Você tem esse peso de vício, de bebida, de fumar. Às vezes você lida com isso, você tem dificuldade com isso desde que você se tornou cristão. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que eu penso ser a maior batalha que cada um cristão enfrenta. Não uma batalha contra o Satanás, mas contra a situação do nosso próprio coração. Porque a palavra de Deus produz fruto em todos os cristãos. Mas nem todo coração recebe a disciplina. E a palavra de Deus é a mesma para você, para mim, mas não todo mundo está recebendo a mesma palavra. Amém? As condições do coração determinam o que a palavra de Deus produz. Isso porque o título da palavra é 4 corações e uma semente. Então vamos ler as escrituras principais aqui do Mateus 13, 1 a 9. Espera, Mateus 13. Mateus 13, 1 a 9. Deixa eu abrir aqui. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, sentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na areia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu bom fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então, na essência, o Senhor Jesus está mostrando áreas vulneráveis para que a gente possa prestar atenção e diagnosticar problemas, como nós interagimos com Ele. Então, primeiro eu quero clarificar o que eu quero dizer coração. Nós temos que entender o coração. Ponto 1. Então, um coração, em essência, é o lugar de sua vontade, as suas decisões, seus desejos, suas vontades. É como você interpreta e entende as coisas. É onde você determina as suas prioridades. Amém? Todo mundo tem diferentes prioridades. Algumas coisas são importantes para você, mas outras coisas são importantes para vocês. Nós decidimos essas coisas no coração. Se você não tem a sua alma, a sua essência, o seu coração, tudo isso significa a mesma coisa. Amém? É o que nós vemos nas Escrituras, é que o coração
é muito influenciado pela carne. Então, o corpo. Por que você acha que é assim? É porque na nossa exposição. É simplesmente por causa da nossa exposição. Porque antes de nós nos tornarmos cristãos, a Bíblia diz que nosso espírito estava morto, de acordo com a Bíblia. Eu vou ir bem rápido nas Escrituras, mas siga comigo. Paulo, falando aos Efésios, Efésios 2:1. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Nós sabemos que, pela lógica, não está falando de pessoas ruins. De outra forma, nós não precisaríamos da carta. Então, quem estava morto? Jesus estava falando com Nicodemos de nascer de novo. João 3:5. Ninguém pode entrar no reino dos céus antes de morrer, se não nascer da água e do Espírito. Então, se nós vamos entrar no reino dos céus, para entrar no reino dos céus, nós precisamos nascer de água e Espírito, de acordo com João 3:5. E quem estava morto, de acordo com Efésios 2:1? Nosso Espírito. Amém? Você está comigo? Então, o que é relevante? Jesus, no Getsemane, no jardim do Getsemane, diz, Mateus 26:41, vigie e ore para que você não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. O espírito está pronto para fazer as coisas de Deus, mas a carne, não, a carne não. O Antônio falou que a semana passada que a carne não converte, não se torna cristã. Então, se o espírito estava morto, se o espírito estava morto, e o espírito é o motivo de nós fazermos as coisas de Deus, o que está vivo? A carne e nossa alma. A carne e o coração. Então, sem o espírito, a maior influência do nosso coração está na carne. Por isso que você gosta das coisas da carne. Porque você sempre foi assim, desde o nascimento. Antes de Cristo, nosso espírito estava morto. A grande influência da carne fez a nossa carne fraca para as coisas de Deus. Por isso que Jeremias 9:17 diz que o coração é enganoso. Nós não podemos confiar o coração para servir a Deus. Essa é a razão pela qual nós temos que conquistar a carne. Nós temos que decidir vencer a carne. Nós temos que decidir vencer. E a forma de fazer isso, de servir ao Senhor, é se expor ao Espírito. Expor ao Espírito. Você faz isso no seu coração. Amém? A Bíblia descreve Deus como um fogo consumidor. Hebreus 12:29. E vamos pegar essa analogia por um segundo. Se você tem um fogo quente, queimando, e você pega um pedaço de madeira desse fogo, e o fogo está queimando. Se você tira um pedaço de madeira, se você tira esse pedaço de madeira do fogo, o que vai acontecer? Não é instantaneamente que ele vai se esfriar, mas ele vai se esfriar. Da mesma forma, quando você perde a exposição ao Espírito Santo, o seu espírito se torna frio na influência a influência do Espírito Santo se torna menor. Você entendeu? Vocês estão claros? Está claro? Alguém mais precisa dessa explicação? Vamos lá, voltar às Escrituras. Como você sabe, quantos de vocês sabem essa parábola que eu acabei de escrever? E você sabe também que a parábola depois é explicada no mesmo capítulo. Então vamos pegar a interpretação de Jesus. Vamos pegar um de cá, uma parte de cada. Primeiro, versículo 19. Olha. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando eu parar, eu quero engajamento. Eu sei, por isso que
que eu sei que vocês... A semente que caiu à beira do caminho é aquela pessoa que ouviu a palavra, mas não entende. Antes de irmos lá, vamos... O que é a semente? Vamos pensar assim. O que é a semente? A palavra. A palavra de Deus. A semente é a palavra. Mas quem que é o semeador? Quem que é o semeador? É o pregador? Mas em Mateus 13, 37, aquele que semeia a palavra é o Filho do Homem. Jesus mesmo foi aquele que trouxe as boas novas. Então, Jesus é o que manda a semente, que entrega. Quem é a semente? O que é o coração? O que é o coração na parábola? O que é o solo? O solo é o coração. O solo é o coração. Então, vamos manter essas três coisas na mente. A semente é a palavra, o solo é o coração e o que semeia é Jesus. Ok, vamos manter isso na mente. Então, nós sabemos que a semente vem da palavra de Deus. Nós sabemos que a semente, a palavra é perfeita. Não tem problema com a semente. Se vai ter um problema, onde vai ter o problema? No solo. No solo. Exatamente. Não tem problema nenhum com quem entrega a mensagem, com Jesus. O problema é no solo. Então, o versículo 19 diz que o Satanás está pronto para tirar a semente do coração. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, mas não entendemos. Então, essa é uma vulnerabilidade. A próxima palavra mais óbvia é como nós entendemos a palavra. Como nós nos protegemos de não entendermos a palavra. Entender vem de duas formas. A exposição constante à palavra. 2, revelação do Espírito Santo. Então, exposição regular às Escrituras. Como que nós fazemos isso? Lendo as Escrituras. Nós vamos à igreja, nós escutamos sermões. E como nós recebemos revelação do Espírito Santo? Nós temos um relacionamento, nós cultivamos um relacionamento com o Espírito Santo, nós oramos, nós intercedemos, nós jejuamos, nós pedimos. Então, em 1 Coríntios, capítulo 2, fala dessa revelação. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que reconheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não recebemos isso de humano, mas nós recebemos do Espírito. A realidade do Espírito. Lendo as Escrituras sem o Espírito não é suficiente. É o que a palavra está falando. Você precisa de duas coisas. Você tem que se expor à palavra de Deus e você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você entendeu? Então, recapitulando. Então, a semente foi lançada no caminho. E essa pessoa que tem pouca exposição com a palavra é fraca. E é o que nós chamamos. Nós chamamos de um crente fraco. Não tem força em si mesmo. Então, o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos ser espiritualmente fortes. O que nós temos que fazer é nos expor mais à palavra de Deus e ter relacionamento com Ele. Amém? Então, há outras facetas que influenciam isso também. Mateus 13, 20. Mateus 13, 20. Já estou lendo. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo e com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que significa não ter raiz? O que significa? O que você acha? Não tem nada para suportar. Raiz fala de profundidade, né? Então, se você tem uma raiz fraca, você tem acesso à água? Talvez você tenha. Talvez você tenha. Depende. Mas não é suficiente para suportar o crescimento.
É bom no começo, mas não é suficiente para crescer. Não é que, mas porque a raiz era fraca, era pouca, por causa das pedras, ela não cresceu mais. Então, a pessoa sem raiz é aquela clássica pessoa fria. Apocalipse 3:15. Eu sei dos seus trabalhos, eu sei que você não é nem quente nem frio. Eu queria que você fosse um ou outro, mas porque você é morno, não é nenhum nem outro, eu estou pronto para te vomitar da minha boca. O que é um crente morno? Basicamente, na nossa linguagem, é um cristão que tem um pé na igreja e um pé no mundo, ok? Alguém que não põe Deus em primeiro lugar. Alguém que não deu a Deus um lugar de excelência. Deus não é o número um nessa vida, na vida dessa pessoa. Não oferece o melhor para Deus. Ele vai para a igreja e faz até a cara de cristão. Sabe fazer a cara de cristão. Mas vai para o pub. Frequenta ambientes que não adoram a Deus. Uma pessoa que está sempre juntando as coisas, que se veste como cristão, mas também parece com o mundo, se veste como o mundo. Depende do ambiente. Mas a instrução bíblica para nós fique longe disso. Efésios 5:11, eu não tenho tempo de ler, e 1 Tessalonicenses 5, se você quer escrever, 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19, nós precisamos nos afastar dessas coisas, afastar do mal. Algumas pessoas pensam assim, isso não é pecado. Isso não é pecado. Se eu vou para esse ambiente, mas não fazer nada, não é pecado. Mas você esquece que a Bíblia fala, fuja da aparência do mal. Então, se você quer crescer na sua fé e ter a palavra de Deus moldar você, você precisa ser corajoso, você precisa ser ousado como Josué. Você tem que decidir hoje, todos os dias, quem que você vai servir, o mundo ou Deus. Então, Josué 24. Mas se alguém está servindo o Senhor, se servir ao Senhor é algo que você não deseja, escolha hoje quem que você vai servir. Se é Deus, os seus ancestrais, que vocês serviram no Eufrates, ou os deuses dos amorritas. Mas sobre mim e a minha casa, nós vamos servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Todos nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos. E eu sei que é difícil. Porque nós temos tantas influências. E esse é o maior desafio para nós como cristãos. Nós temos que viver num mundo que é totalmente contaminado. Nós temos que ser parte disso. Mas não podemos ser como o mundo. Nós precisamos ser sal do mundo. Nós assistimos as pessoas fazendo as coisas. E nós queremos fazer também. A gente assiste. E a gente vê as pessoas, mas por causa da carne, nós queremos. Mas se você quer tirar as pedras, você tem que decidir hoje quem que você vai servir. Amém? E por último, a semente caindo nos espinhos. Mateus 13:22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E aqui o Senhor está expondo o terceiro ponto. O que você acha que é? Quando você olha para isso, o que você acha que você está pensando? Que tipo de cristão é esse tipo? É um cristão mundano. Sempre um cristão que tá sempre olhando o que está acontecendo na frente dele. O que só consegue ver com os olhos naturais, no horizontal. Nunca com os olhos na vertical. Não é verdade? Está sempre preocupado. A Bíblia diz que coisas ruins vão acontecer. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre os justos e injustos.
Então, Ele não te prometeu uma vida perfeita e fácil. Nunca. Na verdade, Ele disse que os dias são maus. Mas esse cristão que é mundano, é um cristão que eu gosto de falar. É o clássico circunstancial. Ele está sempre preocupado com as circunstâncias. Quando as coisas vão bem, eles pegam Deus, glorificam a Deus, mas as coisas estão indo mal, eles ficam eles ficam frios. Ah, Deus não está olhando para mim. Deus não está comigo. Vou te dar um exemplo prático que eu passei recentemente. Como você sabe, para encontrar uma casa na Irlanda é complicado. Você sabe, é muito difícil. Eu e minha esposa, nós acabamos de voltar da França depois de 8 meses. Nós estamos morando com amigos, mas nós estamos indo para Dublin 3 vezes na semana. E eu achei que ia ser ok, mas mas é 2 horas. Eu achei que era. Eu não sei quanto tempo meu carro vai aguentar. Mais ou menos 800 quilômetros por semana. Então, nós estávamos ficando cansados e frustrados. E eu estava começando a entrar em pânico. Eu disse ao pastor, isso não vai funcionar. Eu não consigo fazer isso. Enquanto eu estava falando para ele, eu estava explicando a situação, a circunstância não está legal. E tudo que eu pudesse, eu conseguia me ouvir depois disso. E eu estava assim, só os problemas. O pastor, sim. Alguém já foi isso aqui? Já fez isso? Oh, Deus, eu tenho isso, eu tenho dor assim, a minha cabeça dá assim. Eu fiz isso. Eu tenho que te confessar. Eu confessar meu pecado aqui. Mas eu lembro que naquele momento, quando eu estava tendo um relacionamento com Deus, e uma das coisas grandes de ter um relacionamento com Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo. Eu já não te dei isso antes? Eu já não fiz isso por você? Eu já não abri as portas para você antes? E eu saí daquele lugar, eu estava reclamando demais, o pastor estava assim, tudo bem, mas o Espírito Santo estava comigo assim, eu estou contigo, o Espírito Santo estava falando, eu estava contigo. Isso significa parar de olhar para as circunstâncias. E eu estava no carro e, Caitlin, para de procurar a casa. Que? Se é o lugar certo, se é o que a gente precisa, nós vamos aplicar. Fica tranquilo, vai dar certo. Vai acontecer. E nós conseguimos um lugar 6 minutos do meu trabalho. Porque Deus opera de um jeito diferente. É por isso que o cristão superficial é um problema circunstancial. Então, o cristão circunstancial são pessoas que vão para a igreja, mas eles, quando você liga para eles, eles não estão doentes, não estão de férias, eles só não vão para o culto porque não está com vontade. Então, o cristão circunstancial, eles não são capazes de enxergar as coisas invisíveis de Deus. Às vezes você tem que olhar para as coisas, para as circunstâncias, não com os olhos que você vê, mas porque assim, às vezes você pode até enlouquecer. Em Mateus 6:19, não ajunte para vós outros tesouros na terra, onde o verme destrói, onde os ladrões roubam e roubam, eles pegam. Se você buscar só as coisas, você vai ficar frustrado, você vai ficar. Tudo é um ciclo, né? Hoje você tá, amanhã você não tá, hoje você não tem, amanhã, às vezes hoje você não tem dinheiro, amanhã você pode ter. Eu não garanto nada, mas é um ciclo. Todo mundo tem uma vida, um up and down, não. Um dia nós sabemos, outro dia a gente está com dúvida. Tudo tem uma mudança. E a Bíblia diz: coloque o seu coração nas coisas de cima. Colossenses 3:3. Desde então, vocês foram ressuscitados com Cristo. Coloque o seu coração nas coisas acima, onde Cristo está assentado à direita
de Deus. Coloca sua mente nas coisas que são de cima, não nas coisas da terra. Amém? Pode adorar a Deus por isso? E a última coisa é o solo fértil. É importante notar que antes de continuar falando sobre isso, nós precisamos entender a vulnerabilidade é um estado que todos nós podemos estar. Qualquer um de nós pode passar por isso. Ah, não, eu já estou aqui há muito tempo, já estou na igreja já faz muitos anos, eu já fui batizado pelo Espírito Santo, mas isso não faz de você uma pessoa resistente à vulnerabilidade. O que nós tendemos a ver é pessoas que eram um coração fértil e amanhã, às vezes, ele está no espinho, às vezes eles estão nas pedras e de novo ele vai para a terra fértil. Então nós tendemos a ver isso, então nós precisamos vigiar. E por que isso acontece? A Bíblia explica para nós que a nossa vida é como uma corrida. As coisas estão constantemente mudando, correndo. E você deveria... A mesma pessoa que você casou 3 anos atrás... Eu lembro, 3 anos atrás, não é a mesma pessoa que eu estou casada agora. Minha mulher mudou muito e eu mudei muito. Então, nós estamos sempre mudando por causa dessa caminhada, por causa dessa corrida que estamos correndo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Vocês não sabem que todos correm numa corrida, mas só um que pega o prêmio? Corra de tal forma que você vá alcançar o prêmio. Então, aqui nós temos uma analogia perfeita de como nós devemos conduzir nós com essa vulnerabilidade. Não é algo que você alcança e você para. Porque se você sabe, um corredor, um atleta, ele começa... se ele está sempre vencendo, ele está sempre treinando. Tem que estar sempre treinando, sempre disciplinado, sempre tirando o lixo da sua vida para que ele performe no seu melhor. Amém? Então, nós precisamos correr a corrida de uma forma que alguém corre para vencer. Alguém que corre para vencer. Todo mundo que compete nos jogos passa por um treino difícil. Eles buscam uma coroa que corrompe. Uma coroa que vai corromper, mas nós pegamos uma coroa que vai durar para sempre. Então nós estamos fazendo isso porque uma coroa será eterna. Nossa coroa será eterna. Vai valer a pena. Quando nós entrarmos no trono, nos portões, nós entramos e vamos ouvir do Senhor: bom e fiel servo bom e fiel, venha, entra à presença do Senhor. Amém? É isso que você quer ser? Eu quero ser assim, amém? Se nós somos inconsistentes na nossa corrida, nós acabamos expondo a nós mesmos para essas vulnerabilidades. Um dia você era uma terra fértil. Mesmo que você tenha o Espírito Santo, mesmo que você alcançou alguns levels na sua vida espiritual, alguns níveis, como dizem Gálatas, a Bíblia está sempre nos avisando sobre isso. Se Deus nos libertou para a liberdade, fique firme. O que significa ficar firme? Não cai. Fica aí. É a nossa responsabilidade. De outra forma, você pode falar que ele diz: você fique firme e não se permita colocar o peso do pecado de novo nas suas costas. O que é o peso da escravidão? Pecado. Pecado. A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. Então, nós não devemos voltar para o nosso pecado. Nós não devemos voltar a fazer as coisas que fazíamos.
Se é possível até reverter. Então, de outra forma, não estaria aqui a disciplina. Lucas 9:62, Jesus diz: ninguém que põe a mão no arado olha para trás. Está pronto, está pronto para o reino dos céus. Sua decisão tem que ser uma. Você está com a mão no arado. Não olha para trás. Olha lá para as outras coisas que você perdeu. Olha lá que legal, deixei um negócio para trás. Eu gosto de dizer que não é a coisa mais difícil não é pôr o cristão. Não é tirar o cristão. O difícil não é tirar o cristão do mundo, é tirar o mundo do cristão. Essa é a coisa mais difícil. Amém? Então, nós estamos progredindo, nós estamos crescendo nesse mundo. Você tem que ficar firme, você tem que continuar correndo, você não pode parar. Se você parar na corrida, você vai ficar para trás. Você está indo para trás, não adianta, porque tudo está movendo para frente. Deus é um Deus de novas coisas todo o tempo. Então nunca fique satisfeito com o nível que você alcançou em Deus. Tem mais, tem mais. A Bíblia diz que em parte nós sabemos, em parte nós profetizamos. Porque nós não sabemos tudo sobre Deus. Tem muita coisa tem muita coisa que a gente não sabe sobre Deus. O que é o solo fértil, então? É um estado do coração onde a vulnerabilidade não existe. Você entende? Muito simples. A vulnerabilidade que eu acabei de falar não existe na sua vida. Então você é um coração fértil. Então, quais são as vulnerabilidades? Você lembra? Come on. Vocês têm... Gaste comigo. A semente no caminho. Uma falta de comunhão com o Espírito e com a palavra. Essa é a primeira vulnerabilidade. A semente nas pedras é aquele que é o semente morno. É um pé no mundo, um pé na igreja. E aquele terceiro, que é aquele cristão circunstancial, serve a Deus pelo que ele vai conseguir de Deus. É aquele cara circunstancial. E um coração fértil é aquele coração que está arraigado no Senhor, que está focado na eternidade. É aquela pessoa que está olhando, está vendo as coisas indo para o outro lado e está falando assim, não preocupa não. O Senhor disse que isso aconteceria. Aquela pessoa que não está preocupada. A Bíblia diz, quando você vê essas coisas acontecendo, vai ser um sinal para você de que o fim dos tempos está próximo. Quando você vê essas coisas acontecendo, se preocupe, não. Se preocupe que você vai pagar o aluguel. Se preocupe que a Bíblia diz isso para se preocupar, não. Amém. Quando nós alcançamos esse nível de solo fértil, a palavra de Deus começa a vir e produzir frutos em nós. Não é legal quando isso acontece? Não é legal quando a gente está andando com Jesus? E eu já tive várias experiências. E nós estamos presos no problema. E o Espírito Santo diz, eu sei a solução. Não é legal quando você está lendo a Bíblia e você fala, eu já li esse verso 10 vezes, mas nossa, eu não tinha visto essa verdade. Isso não é legal, não é verdade, não é legal ter um relacionamento com o Senhor. E o fruto pode significar muitas coisas. O fruto significa crescimento espiritual, pode ser maturidade. Muitos de nós começamos nossa vida imaturamente. Nós temos pensamentos diferentes do que é a realidade. É o fruto do Espírito, né? O fruto, a força para vencer o mal, vencer vícios, problemas, marcas do passado. E é isso que produz a palavra de Deus. E a lista continua. Basicamente, o fruto é qualquer coisa que a palavra de Deus pode produzir em você. Qualquer coisa. É o estado que todo cristão deve tentar manter um coração. Deve ser um alvo de todo cristão. Ter um solo fértil.
Alcançar é rápido, alcançar é rápido. A gente fica feliz. No começo, todo mundo lembra o primeiro momento que você veio à igreja. Eu lembro. Vocês lembram? A primeira vez, algumas pessoas nasceram na igreja. Tem uma diferença. O que eu estou falando quando a primeira vez que você sabia que você precisava de Jesus. Isso que eu estou falando. Não estou falando da primeira vez que você passou pelas portas. Eu estou falando pela primeira vez que você falou, sou eu, Senhor. Você lembra desse dia? Você lembra desse dia? Quão feliz você estava? E alguns estavam assim, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar todo dia. É reunião de oração? Pode deixar comigo, eu vou estar lá. Tem oração? Reunião de oração? Pode deixar comigo, eu vou. Nossa, eu orei 16, 60 horas, eu preciso descansar. Não. Não. Alguns de vocês, alguns de nós colocamos o trabalho no lugar da reunião de oração. Mas no começo, nós estamos muito animados. E às vezes é fácil alcançar o solo fértil. Nós aprendemos tantas coisas rápidas, nós ficamos animados. E com o tempo nós temos dificuldade de manter a intensidade. O segredo é manter. Amém? Não é sobre o estado que você está, é o estado que você vai terminar, não é o que você começou. E a Bíblia diz que nós somos capazes de manter o estado de fértil, nós precisamos olhar mais e mais para Jesus, parecer-nos mais com Jesus. Provérbios 4, 18 diz: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Amém? O caminho do justo é como o sol da aurora, vai aumentando, vai subindo, subindo até ser dia perfeito. Você quer ser assim? Você quer ser como Jesus? Você quer seguir esse caminho da justiça? De novo, é um caminho, amém? É um caminho do justo. Nós não somos justos pelo que nós fazemos, mas nós não somos justos por decisões que a gente fez. A única razão pela qual nós somos chamados de justos é pelo que Cristo fez. Tudo por causa dele. Por causa dele, nós podemos andar o caminho da justiça. Se nós fazemos isso, nós vamos brilhar mais claro, mais claro, mais claro, até a gente parecer com Jesus. Amém? Nós estamos quase terminando. Por favor, se levantem. Onde que está meu violão? Eu quero ter um tempo de reflexão. Enquanto vocês receberam essa palavra, nós temos 3 vulnerabilidades que o Senhor Jesus destacou nas nossas vidas. E se nós queremos andar com Ele, se nós queremos viver com Ele, nós precisamos manter. Se você perguntar a um fazendeiro, o que o fazendeiro sabe? O que mantém um solo fértil na sua terra? Ele tem que sempre, constantemente, cuidar do solo dele. Tirar as ervas daninhas. Ele tem que furar o solo para dar uma respirada, mover as pedras. Dá muito trabalho. É sobre a excelência que o Senhor está usando. O campo é o seu coração. O campo é o seu coração. Você não precisa entender como a semente cresce. Você não precisa saber onde é a fonte da água, mas você tem que cuidar do solo. Amém? A semente vai vir por ele. A água vai vir. Ele vai prover. Mas o coração. As decisões que nós fazemos. Amém? Hoje é um dia decisivo. Quem que você vai servir? Eu estou terminando. Vale a pena falar que nós não estamos sozinhos. Quantos sabem que nós não estamos sozinhos? Quantos sabem que vocês não estão sozinhos? Nós temos Jesus, a graça de Jesus sobre nós. Eu preguei sobre isso. A graça dele não é barata. A graça de Deus não é só para te perdoar. A graça dele não está lá só para dizer, eu te perdoo. A graça dele está ali para dizer, para transformar, para te mudar, para te fortalecer, para andar com você, para te... A graça do Senhor não é barata. Segure-se a Ele.
agarre nele. Nós temos o Espírito Santo, um Consolador. Nós temos Deus em nós, nos guiando, nos exortando, revelando a nós o mistério desse mundo. Nós não devemos ser negligentes. Nós não podemos ser cristãos negligentes. Nós precisamos nos aproximar do Senhor de acordo com Gênesis 4. Nós precisamos ser aqueles que a Bíblia diz que se a sua mão te faz pecar, corta. É melhor entrar no reino dos céus sem uma mão do que não entrar. O que significa? Eu não quero ninguém que corte as mãos de verdade, mas o que ele está falando é pecado. É o que ele está falando. Você tem você tem lugares, você tem ambientes que você vai, não adora a Deus, e isso está te causando pecar. Você tem que cortar isso da sua vida. Você tem que dizer, eu não vou para lá. Você tem coisas que os seus olhos estão vendo. A Bíblia diz, os seus olhos, se o seu olho direito te faz pecar, arranca. É melhor você entrar, você não ter esse prazer. É melhor você não ver essa coisa. É melhor você entrar no reino só com o olho do que não entrar at all, de jeito nenhum. Nós não podemos ser negligentes. Nós precisamos tomar decisões todos os dias. Nós não podemos ter um pé no mundo e um pé em Deus, um pé na igreja. Nós precisamos ser aqueles que estão correndo para as Escrituras. Tem que ser o nosso maior desejo, ler as Escrituras. Como Antônio disse a semana passada, abra a Bíblia nos Salmos, na sua casa. Não faz nada. Abrir a Bíblia e deixar lá em Salmos, não faz nada. Mas é o que entra dentro. É onde está a semente. É quando a semente entra no seu solo, no seu coração, que floresce. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Cada um de nós tem um coração hoje. Nós devemos pedir a Deus, perguntar ao Senhor, qual é a condição que o meu coração está hoje? Podemos perguntar isso para nós mesmos agora? Não precisa ser. Você precisa ser honesto com você mesmo. Você não pode enganar o Espírito Santo. Qual a condição do seu coração hoje? Qual tipo de solo é? É rochoso? É fértil? Você está distraída? A palavra está caindo fora do caminho? O inimigo roubou a palavra de você? Você está dando espaço para os passarinhos? As pedras estão te impedindo de entrar mais profundo, as suas raízes? As palavras os espinhos estão, as preocupações da vida estão sufocando o que a palavra fala? Ou o seu coração se tornou um lugar fértil que pode produzir 30, 60 e 100 vezes por um? Porque a condição do seu coração hoje determina o fruto da sua vida amanhã. Amém? Você crê nisso? Vamos orar. Eu vou orar. Feche os olhos, vamos orar. Não se preocupe com as pessoas, com a pessoa que está do seu lado. Não se preocupe. Esse é um tempo entre você e Deus. Decida-se hoje. Decida-se hoje quem você vai servir. Vai ser o Deus do Eufrates? Vai ser seus desejos, suas ambições? Você vai idealizar as coisas do mundo? Ou você vai correr para as Escrituras? Você vai melhorar a sua vida espiritual, a sua vida de oração? Como qualquer atleta que está se preparando para uma corrida, o começo não é divertido. O começo não é nunca divertido. Então, tem distrações, o telefone ele toca, você às vezes está cansado, você fica com sono, mas com o tempo, com paixão, isso vai começar a crescer, esse desejo vai começar a crescer, não por obrigação, você vai começar a fazer coisas por amor, você vai
chegar num lugar onde nada importa. Você vai chegar num lugar onde tudo à sua volta pode estar ruim, mas você vai declarar como Davi: 1000 podem cair à minha direita e 10.000 à esquerda, mas eu não serei atingido. Você vai começar a andar e não ter medo. A força vai começar a ser renovada. Você vai receber liberdade, você vai ter paz no seu coração. Você não vai ser escravo das circunstâncias. Ore agora, você e Deus. Levanta suas vozes. Levanta sua voz, levanta sua voz. Jesus, nós queremos te servir. Nós queremos te servir com tudo que nós temos, Senhor. Com tudo que nós temos. Mas nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Nós somos fracos. Nós queremos sair desse lugar com a certeza de que o Senhor fala para nós que o fraco diga no Senhor: eu sou forte no Senhor. Eu sou forte no poder do Espírito Santo. Eu oro contra todas as vulnerabilidades que os meus irmãos e irmãs estão passando. Eu oro contra toda falta de entendimento. Toda falta de entendimento. Eu oro contra todo inimigo do inferno que está vindo contra as nossas vidas, que estão vindo roubar a semente de Deus. Eu oro para que todos... Nothing else matters. Nada importa mais. Pode adorar Ele. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. Oh, we want you, Jesus. Oh, until nothing else matters, Lord. Take us to this place right now, Lord. Oh, guide us, Lord, in our pursuits. Help us, strengthen us, Lord. Oh, nothing else. Nothing else will do. I just, nothing else. Nothing else. Nothing else will do. We just want you, Lord. Obrigada. Nós queremos estar na sua presença. Jesus, eu só quero o Senhor. Nada mais, nada mais, nada mais vai me satisfazer. Nothing else will do. I just. Can you sing this to Him? Nothing else, Lord. I want to get to this place where nothing else matters. Lord, I want to get to, but the greatest desire in the turn of the years is to know you more. It's to know you more. It's to know you more. Nada mais. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Oh, só quero o Senhor. Nada mais, nada mais. Nada mais vai me satisfazer, Senhor. Oh, Jesus. Obrigado pela sua mensagem. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo que o Senhor está produzindo em nós. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela sua presença neste lugar. Eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs. Eu quero orar para que nessa semana eles possam ser capazes
de tomar decisões e que eles possam vir ao Senhor com ousadia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro contra todas as vulnerabilidades do coração, todas as todas as ferramentas de Satanás que estão indo contra a vida deles, que eu declaro que vai cair, eu declaro que eles não serão distraídos, eu declaro que eles vão ser fiéis ao Senhor, eles vão crescer na tua palavra, que eles vão desejar esse tempo de oração. Eu oro sobre isso na vida dos meus irmãos. Eu oro para que eles decidam hoje que eles vão servir. E dê a eles forças para negar as coisas que estão as pedras. Eu oro para que eles sejam ousados e fortes para tomar decisões para o Senhor, para ser santos mais e mais, que eles possam adorar o Senhor, vir ao Senhor, até que nada mais importe. E por último, eu oro por revelação dos céus. Eu oro contra as preocupações desse mundo. Eu oro contra toda a mentira que foi enviada por causa de qualquer desafio que eles estão passando. Senhor, eu oro para que o Senhor é o nosso maior recompensa, nosso maior prêmio. O Senhor nos ajude a focar as nossas vidas, focar em buscar o Senhor, olhar para as coisas que estão acima, olhar para as coisas que são eternas. Em nome de Jesus eu oro para que todos sejam fortes, para que a gente possa criar tesouros nos céus, fazer tesouros nos céus, em nome de Jesus.